Muito bem. Então, agora para a gente falar um pouquinho com relação à utilização dos formulários Google, né, para a gente desenvolver a pesquisa de campo, né? Então, como a gente está nesse formato remoto, esse formato ele acaba trazendo muitas dificuldades para o pesquisador, isso é fato, né? Não tem como a gente pensar que realmente a pandemia ela limitou muito a nossa atuação, mas a gente encontrou caminhos, né, para solucionar ali alguns entraves, algumas dificuldades, e os formulários online, eles já vinham, né, sendo utilizados anteriormente, antes da gente, né, a gente nem imaginava, né, que surgiria uma pandemia, e a gente já utilizava, e a gente já sentia também uma certa restrição dos respondentes e dificuldades em distribuir esses formulários online, né? Então, existia essa limitação, essa dificuldade. Quando chegou a pandemia, aumentou ainda mais esse formato. Algumas pessoas até ficaram mais simpáticas, né, mais atenciosas, até por ter, né, ali mais dedicação direta no computador, ou mesmo por reconhecer a dificuldade daquele pesquisador, por já ser um pesquisador ou ter passado por isso. Então, a gente tem diversos cenários, diversas variáveis acontecendo durante todo esse processo que a gente vem vivenciando de pandemia. E no presente momento, o que a gente sente é essa dificuldade ela existe, existe uma saturação de formulários sendo disparados nas redes sociais, nos e-mails, e vem reduzindo, no caso, a participação. Então eu preciso pensar em estratégias. A estratégia do formulário Google, que é gratuito, ela é uma estratégia barata, uma estratégia interessante, tá? Eu sempre indico que para que eu faça então a minha pesquisa de campo, eu vou partir sempre da minha questão norteadora, qual é o meu problema de pesquisa, e vou partir dos meus objetivos. Eu preciso, então, atender a esses dois tópicos essenciais que eu desenhei no meu projeto de pesquisa, quando eu estou propondo o meu estudo. E aí, então, eu preciso, né, responder ao meu problema e atingir os meus objetivos. Então, eu dou uma olhadinha lá e, a partir do que eu, né, observo ali que eu estou indicando onde eu quero chegar, eu vou formular algumas questões. Quando eu faço levantamento da bibliografia, né, de preferência, para chegar nessa parte de campo, é muito interessante que vocês tenham partido de um estudo teórico, né, que já tenha composto o capítulo teórico. E aí, ao fazer esse capítulo teórico, eu já estudei a literatura básica, literatura essencial ali para desenvolver o meu tema. E ao fazer isso, eu identifico nessa literatura lacunas, eu identifico que ela foi realizada num período, né, passado, num tempo passado, então ela está datada, muitas coisas aconteceram, e aí a gente já começa falando do efeito, o fenômeno da pandemia, e o quanto isso afetou por completo o setor de serviços, em especial nosso, né, que é turismo e hospitalidade, a hotelaria, o quanto a hotelaria foi afetada, quantos hotéis não fecharam, hotéis que ficaram parados durante o período, né, em diversos lugares do mundo, de lockdown, né, ali a sessão mesmo, a parada, né, de fluxos, né, de turistas. Então, nós tivemos, sim, uma modificação significativa, ao ponto de que as projeções do turismo, que eram feitas até 2019, para 2020 ela não se efetiva, e a gente tem uma mudança, assim, muito grande, né? Então, não tem nem como a gente pensar em projeções ainda, né? Eu sei que tem muitos estudiosos que estão trabalhando com isso, mas ainda é muito incerto, porque a gente não sabe. A gente está até vendo alguns países ali voltando com ideias de lockdown, preocupados com a situação do aumento de número de casos e tudo mais. Ainda bem que o Brasil, no presente momento, né, falando diretamente de 4 de novembro de 2021, nós estamos sim numa redução por conta da vacinação, né, que tem aumentado então ali a proteção, né, da nossa população. Mas mesmo assim, a gente não sabe que vai ser ano novo, a gente não sabe que vai ser carnaval. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, as teorias feitas
antes de 2019, elas nunca estavam imaginando a possibilidade de uma pandemia. Não existe nenhuma teoria, nenhum livro publicado antes na área de turismo que previa essa situação. Então, é óbvio que hoje, ao avaliar um restaurante, avaliar um hotel, né, desenvolver um estudo num parque, que seja ali numa área natural, em algum estabelecimento, em algum equipamento, né, em algum momento vai aparecer a questão da pandemia, porque todas as nossas vidas, né, as vidas mudaram a partir disso. Então, ao entrevistar alguém, né, seja a pessoa que está trabalhando num equipamento, num empreendimento ligado ao turismo, ou o turista, a gente vai, né, em algum momento, ouvir a questão da pandemia, né, a questão da limpeza, da segurança sanitária, em algum momento isso deve aparecer. E aí a gente tem que cuidar para pensar que isso está previsto no meu trabalho, é interessante para o meu trabalho, de que forma isso vai aparecer, né? E a gente já tem diversos artigos, inclusive, para embasar. E ao fazer esse exercício, né, dessa reflexão e desse preparo, de preparar esse terreno para esse cenário futuro, né, então eu já fico mais ali preparado, eu já tenho então um terreno mais ali sedimentado para que eu consiga desenvolver melhor o trabalho. Então eu tenho que prever isso. Então um restaurante pode ter modificado por completo o serviço, a estrutura, né, a questão do treinamento, né, pensando nas pessoas que trabalham dentro do estabelecimento. Então eu preciso observar por completo, eu preciso estudar isso tudo. E aí eu vou então partir para esse modelo, né, que inclusive ele é até seguro da gente pensar nessas abordagens online, né? Então eu não vou ter contato direto com a pessoa, eu consigo trabalhar com as agendas mais de modo mais flexível, né? Desde que eu não tenha um grupo para ser entrevistado, né? Porque se for um grupo focal é muito mais complexo, porque eu tenho que ter uma agenda de todos e encaixar no mesmo dia e horário. Agora, as entrevistas, elas vão acontecendo de modo mais flexível, de acordo com o entrevistado. Os formulários Google, ao distribuir, né, essas questões, né, esses questionários, fica muito mais fácil porque cada pessoa responde no seu tempo, né, da sua forma. Então, tem tudo isso ali para a gente poder pensar, para a gente estudar direitinho como que eu vou adotar as estratégias, eu preciso desenhar essas estratégias. Geralmente, quando a gente elabora o tópico da metodologia, a gente faz um desenho, a gente monta um desenho de como eu vou coletar os dados. E agora que eu já estou caminhando com o meu trabalho, eu revisito esse momento da metodologia e eu até complemento, eu atualizo. Tanto que a gente sempre fala, né, a introdução, ela é uma das últimas coisas a serem feitas. Por quê? Porque depois que eu concluo meu trabalho, que eu chego no resultado final, aí eu volto para ela e aí eu vou colocando, obviamente, né, os verbos no passado ou no presente, dizendo que já foi feito ou que está feito, e aí eu vou complementando para mostrar todo o trajeto, o percurso metodológico que eu adotei até o final. Então esses pontos são pontos essenciais, são pontos assim primordiais para a gente poder pensar direitinho, né, nas estratégias de abordagem. É sempre importante que vocês não utilizem apenas uma técnica, tá? Então é sempre importante que vocês mesclem com outras técnicas também. Se eu vou usar o formulário, geralmente formulários online, eles são mais diretos. Eu coloco alternativas, eu coloco questões mais rápidas, mais fáceis de serem respondidas ali por quem vai responder, né? Pelo respondente, né? A pessoa que vai então dar o depoimento por escrito. Então é tudo muito mais direcionado e mais rápido. E sempre, né, depois de coletar os dados, ao ler o relatório dele, eu vou encontrar lacunas. Porque quando é só uma alternativa, eu não tenho como explicar por quê. Né? Às vezes eu até, quando estou respondendo um formulário, eu falo, nossa, mas poderia ser tal coisa, e a pessoa não pensou em tal coisa. E aí também indico que, ao escolher as alternativas, sempre deixem uma em aberto, sempre uma alternativa a outras, em aberto até para a pessoa comentar. Ao final dos formulários também abram espaço para que a pessoa possa comentar, porque de repente tem gente interessada no teu tema, né, que tem ali a vivência
e que quer até compartilhar essa vivência, explicar direitinho como que é para ela, então isso também é bacana, né, de ser feito. E aí a gente consegue abrir um pouco mais esse formulário. Mas o ideal é trabalhar com outras técnicas. Então, além do formulário, né, ou questionário também, né, o questionário que seria aquele de você estar junto com a pessoa, de você estar aplicando junto com essa pessoa, né, então você também teria essa possibilidade também. Você pode pensar na técnica da entrevista. Então, pensar na entrevista, ela é complementar. Geralmente, num formulário feito ali, né, de modo mais ali com múltipla escolha e tal, você vai mais rápido, você pode deixar uma questão final indicando para a pessoa deixar um contato caso ela tenha interesse de participar de uma futura entrevista. Então, também é uma forma. Ou eu faço uma triagem de possíveis, potenciais informantes, e aí eu agendo com eles uma entrevista. As questões, elas podem até versarem ali bem, né, de modo bem próximo aos formulários que eu fiz, eu posso até utilizar algumas questões do formulário, mas aí ela vai responder de modo mais livre, e aí eu posso também delimitar que tipo de entrevista eu quero. Se eu vou fazer uma entrevista estruturada, que eu tenho questões do começo ao fim, eu não saio do roteiro, semi-estruturada, eu coloco algumas questões centrais e a pessoa fica livre até para complementar, e o próprio entrevistador. Então, conforme a pessoa vai falando ali, vai comentando, de repente você já pensa em alguma coisa e complementa a pergunta. E a pessoa vai, então, enveredando, ela vai continuando, né, e complementando aquela ideia, tá? E eu posso também ter uma entrevista informal, que seria um bate-papo, uma conversa mais simples, que eu não vou fazer um registro formal, mas que essa conversa ela vai me auxiliar até para que eu possa reprogramar, replanejar ou mesmo formalizar uma futura entrevista. Então é muito comum quando eu estou pesquisando determinada área ou mesmo, né, vamos pensar ali um estabelecimento, os primeiros contatos que eu faço com eles, eu posso considerar como uma entrevista informal, né? Então, uma conversa, é óbvio que eu preciso sempre me pautar na ética da pesquisa. Então, se eu estou ali num papo sem gravar, né, sem manifestar que eu já estou num processo de pesquisa, eu preciso ponderar o que eu vou utilizar. Né? Então, eu não vou utilizar informações sigilosas, informações que possam vir a comprometer o informante. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que me pautar na ética da pesquisa para não correr riscos e, né, o que é mais importante, não colocar as pessoas em risco, especialmente os trabalhadores, os colaboradores ali das empresas, né, daquele local que eu vou estudar. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E por isso que é muito importante, ao fazer o contato, já manifestar que você é um pesquisador vinculado ao curso, né? Pode ser o curso da hotelaria, o curso de turismo, né? Já deixa bem claro que é da FTH, que é da UF, ao fazer o primeiro contato. Desde que não seja técnica. Vamos supor, de repente a técnica eu vou trabalhar com cliente oculto, né? Quero então entrar como cliente oculto. Foi o que eu adotei para fazer o levantamento dos dados. Então eu não vou informar. Isso aí eu vou ter que me pautar na metodologia, vou ter que estudar direitinho, não vou informar o nome do estabelecimento, o nome de pessoas. Eu preciso ter todo um critério, todo um cuidado para poder trabalhar então com essa técnica, tá? Então sempre existe a necessidade do embasamento do cuidado para ir a campo. Não é sair, eu vou a campo e ponto final. Não, eu tenho que ter embasamento, eu tenho que ter um estudo prévio, para daí sim chegar a campo. Porque é muito comum, e assim, né, também é interessante logo de cara vocês já tatearem o campo mesmo sem ter muitas fontes, né, ainda está no processo paralelo ali de levantamento da teoria, né, é interessante porque às vezes, ao ir a campo, ainda sem essa pretensão de já chegar com formulários, com entrevistas, né, é interessante para você ter ideias, para sentir como vai ser o campo, né, então é legal fazer em paralelo nesse sentido, mas você vai ter que voltar mais vezes, não vai ser aquela primeira experiência que já vai ter resolvido tudo, não. Você vai ter que voltar mais vezes. Então, é muito importante que você já chegue com um roteiro, tá?
Uma outra técnica interessante é a observação sistemática, ou a sistemática, né? A sistemática, você vai montar o roteirinho, você tem ali pontos a serem observados em campo, né? A assistemática, né, que nega, então, essa estruturação, você vai mais livre, mas você tem o teu tema, você tem o teu trabalho, né, ali como foco. E ao ir livre, você fluindo por aquele lugar, você vai anotando algumas observações, registrando num caderninho. Quando eu falo caderninho, gente, pode ser tanto o caderninho de pesquisa, físico, anotadinho ali com caneta ou lápis, ou mesmo o bloco de notas do celular, que fica muito mais fácil. Eu posso anotar no bloco de notas, hoje eu posso gravar os áudios que convertem, né? Pega um aplicativo, ou mesmo usando o próprio WhatsApp, o próprio bloco de notas de alguns celulares, ao narrar, ao ditar, ele converte em texto. Né? Também indico para usar os tradutores. Né? Se você coloca português, você narrando, ele também converte em texto, fica até mais fácil depois para eu utilizar. Então, hoje a gente tem diversas possibilidades, mas o principal, o mais importante para o campo é sempre pensar em registrar tudo que eu fiz. Então, eu preciso anotar, porque a nossa mente, gente, tem muita coisa na nossa cabeça e a gente pode esquecer. Então, sempre anotem. Data, quando eu fui, né? Qual foi o período também é importante. Foi o período da manhã, período da tarde, da noite. Anotem isso. Né? Que horas eu cheguei, que horas eu fui embora. Façam sempre essas anotaçõezinhas, porque estas informações, elas ajudam depois na composição do trabalho, tá? Então, eu consigo trazer esses detalhes depois para o trabalho, tá bom? E aí, então, agora, para a gente dar uma olhadinha em alguns modelos de formulários, eu sempre indico o seguinte. Então, ao pensar nas questões, partindo de problema e de objetivos, já tendo então uma finalidade, um foco com a pesquisa, já sabendo das lacunas da teoria, eu vou montando então ali no meu formulário as questões centrais. Feito isso, eu faço um pré-teste. Então é muito importante que vocês façam pré-testes. Como que funciona isso? Eu tenho lá o formulário feito, eu indico para algumas pessoas. Então, colegas do curso, pessoas que estão na mesma condição, né, de vocês, né? Então, a pessoa é formanda também, ou já fez um TCC, já defendeu, né? Então, tentem fazer com pessoas que são da área, mas ampliem. Procurem pessoas leigas, pode ser dentro da família, né? Pai, mãe, irmão, primo, prima. Então também chamem pessoas leigas que não tem nada a ver com hotelaria, nada a ver com turismo. E aí passa para a pessoa tentar responder e pede sempre para ela comunicar depois dificuldades, né? Então ela entendeu ali a terminologia. Na hotelaria a gente tem muitos termos técnicos, até em outros idiomas, né? Na área de restauração, de gastronomia, a gente tem muita coisa em francês, na hospedagem, muitas coisas em inglês. Então, eu preciso saber se o leigo entende o que é. E, gente, pra gente que é da área, tem coisas assim que são tão elementares que a gente nem imagina que um respondente possa vir a ter uma dificuldade. Por exemplo, meios de hospedagem. Para a gente é tão claro o que é, mas eu já tive um formulário que um respondente não sabia o que seria, o que eu queria saber com meios de hospedagem. Ele não tinha entendido o que era isso. Né? Então, vejam, eu preciso deixar muito bem claro e às vezes até exemplificar no questionamento. Né? Então, o exemplo do mês de hospedagem, eu posso abrir parênteses e citar alguns ali, só para que o respondente tenha uma ideia, uma noção do que eu quero saber. Ou, ao colocar mês de hospedagem, né, se eu estou colocando as alternativas, eu coloco as alternativas como possibilidades, né? Mas sempre pensando em formas de coletar os dados sem induzir. Eu não posso induzir o meu respondente, eu não posso entregar respostas nas próprias questões, né? O que também às vezes é comum. Eu coloquei uma questão, né, coloco ali uma situação para explicar, e essa situação que explica, de repente, é uma resposta para a próxima. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora da formulação para não correr esse tipo de risco, tá certo? Então, eu vou começar aqui, eu vou projetar aqui para vocês, brevemente, um primeiro formulário, que é o da Vanessa, que está aqui conosco. Até Vanessa esteja livre para comentar. Se você quiser, inclusive,
falar um pouquinho, né, sobre o processo e até a dificuldade que você teve na hora da elaboração. Então, abrindo aqui, Vanessa, então ela já traz aqui o título, né, Tendências de consumo em bares no estado do Rio de Janeiro. Então, vejam, a gente consegue, ao ler o título, a gente já identifica que ela quer investigar tendências de consumo, especificamente em bares, e ela amplia geograficamente para o estado do Rio de Janeiro. Então, ela não se concentra na cidade, ela amplia para o estado. Então, assim, ao fazer isso, esse tipo de recorte faz com que ela tenha mais liberdade para distribuir em diversos estabelecimentos, em diversas cidades, né? Então, facilita nesse sentido, mas ao mesmo tempo, né, pode gerar uma certa dificuldade. Em que sentido? Eu preciso ter um equilíbrio para coletar informações do Estado. Vanessa fala, Vanessa, eu estou certo? Diretamente do Rio de Janeiro, é isso? Da cidade do Rio de Janeiro, Vanessa? Isso, então, o que acontece? Teve essa questão que eu falei com a professora, não é Uhum. melhor fazer um determinado bairro, que é uma coisa bem menor e tal. Aí ela falou que podia ser o estado do Rio de Janeiro, porque bares são equipamentos turísticos, então não teria problema. Aí eu também tô nessa dúvida, né? Uhum. Mas aí eu peguei logo o Tranquilo. estado, porque às vezes as pessoas confundem o município do Isso. Rio de Janeiro, sabe? Às vezes a pessoa não é do município do Rio de Janeiro, mas considera carioca. É meio complicado. Eu botei logo o estado. Foi isso. Exatamente. E aí eu já indico também, Vanessa, que você vai precisar de estratégias para fazer uma distribuição mais ampla e não concentrar muito no Rio de Janeiro. Porque o que é comum de acontecer quando eu tenho um formulário assim, né? Eu estou investigando o estado, mas eu sou do Rio de Janeiro, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, minha vida toda está aqui, meus contatos todos estão aqui. Então, assim, de antemão, eu já indico que existe a possibilidade de uma concentração maior de informações sobre o Rio de Janeiro. Ah, eu sou de Niterói, eu cresci em Niterói, meus contatos estão em Niterói. Então, existe uma grande chance da gente ter muitas informações de Niterói. Então, é importante que você adote estratégias para disparar esse formulário em diversas cidades, em diversas páginas de bares e tal, né, pelo estado, para ter uma diversificação, tá bom? Então, sempre pensem nessas estratégias, tá? Aí a Vanessa ela coloca aqui, né, como eu falei, é muito importante que vocês coloquem uma descrição, né, os objetivos do formulário, uma descrição do que é o formulário. Ela já coloca como termo de consentimento livre e esclarecido, como um convite para participar como voluntário ali do formulário online. Né? Então, é muito importante até que vocês tenham uma redação como a Vanessa fez, uma redação gentil, uma redação convidativa, né? Voluntária, olha que legal. É só fazer uma questão. Esse, essa questãozinha aí, eu copiei também, na verdade. Eu vi o Uhum, formulário da Eva e eu tenho a sinceridade de falar que eu copiei algumas partes uhum. e adaptei para o meu e ainda vou modificar, não vai ficar igual, porque eu vi que eu tenho que colocar que o questionário ele é dividido em 5 dimensões. E Isso. seria melhor explicar isso, porque ficou muito aleatório. Teve Uhum, gente que perguntou, por que tem sustentabilidade e acessibilidade no negócio de bar? Tipo, uhum. aí eu só peguei pra botar um corpo do texto mesmo, não Sim, tá sim. preparado. Não, E e que ao mesmo tempo, né, Vanessa, tem algumas questões que elas são interessantes de serem pensadas. Então, assim, ao fazer um formulário, né, você falar, copiei tal coisa. Os formulários, eles não são tão diferentes assim, né? Como que a gente vai encontrar a diferenciação? Olhando para o trabalho. Qual é o teu trabalho? Qual é a tua questão norteadora? Quais são os seus objetivos? Então, você vai revisitá-los e, ao olhar para as questões mais específicas do teu trabalho, você volta para ele e você faz o direcionamento. Então, assim, eu vou utilizar a tua fala, né, que você falou, copiei de tal lugar e tal. Por quê? Porque quando eu trabalho com planejamento turístico,
A gente tem diversos livros, né, que eles já têm ali um norte, um roteiro de questionamentos. Como que eu vou fazer uma pesquisa de demanda turística? Como que eu vou fazer a utilização ali para coletar dados sobre a oferta turística? Já tem muita coisa produzida. Eu não tenho como ficar reinventando a roda. Então, o que já foi produzido nos livros, eu posso utilizar. Mas aí entra a questão da autoria, que daí é o teu momento, Vanessa, de adaptar para o teu foco. Então não tem problema, né? A tua fala do copiar, na verdade, é uma adaptação. Você utiliza uma base que já foi feita anteriormente, né, por outro autor, por outro pesquisador, por uma colega, né? Você usa uma base, vocês compartilham esta informação, mas ele vai ser mais autoral, ele vai estar mais direcionado para o estudo de vocês, ao trazer a temática. E é exatamente esse o exercício. Então, vocês se distanciam, né, dessa, vou colocar entre parênteses, cópia, né, do livro, daquele formulário já tradicional, que já deu muito certo, já foi mais do que testado. Né? Isso também é interessante. Então, ele já foi mais do que testado. Então, eu tenho uma segurança com relação a ele. Aí eu vou fazer o quê? Uma adaptação. Eu vou trazer, então, para a minha pesquisa, eu vou olhar para o meu objetivo, eu vou olhar, né, para os meus objetivos, perdão, e para o meu problema de pesquisa. E aí ela complementa indicando, né, ela coloca o nome dela, que é do curso Superior de Tecnologia em Hotelaria, né, o nome do nosso curso é Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria. Esse nomão todo tem que colocar lá, da UF, aí o nome da orientadora, de preferência coloquem até a titulação da professora, né, é importante também. Aí ela explica um pouco mais que o formulário a seguir tem o intuito de identificar as tendências que envolvem o consumo do cliente, e aí ela vai explicando um pouco mais. Minha sugestão, Vanessa, é dar uma enxugada neste texto. Ele está longo. Então, quando você entra já com o termo de consentimento livre esclarecido, né, talvez resumir um pouco mais, indicando, né, e formar talvez um bloco um pouco menor para ficar mais direto. Porque tem respondente que ao abrir o teu formulário, ele vai ler essa quantidade de coisa, ele vai se desinteressar, ou ele vai achar que vai ser muito longo, que ele não vai dar conta. Tá? Então eu preciso tomar um pouco de cuidado. Vanessa, eu acho que eu vou ter que ficar respondendo para conseguir avançar o seu formulário. Pode Porque, responder teste, já tem umas 5 respostas aleatórias. então, ela fez aqui, né, a proposta da múltipla escolha, e eu vou ter que avançar um pouquinho para a gente poder olhar, né, como que está o estabelecimento. Depois você limpa. Eu não vou finalizar, aí não vai ficar como respondente, porque eu não sou um bar, tá? Tá Se bom. fosse sobre um professor de turismo e hotelaria, eu responderia para você. Mas não é, então eu não vou poder. Aí vejam, né, as questões que ela vai colocando. Se tem costume de frequência, então é muito importante saber da frequência, né, no momento livre, né? Então a gente vai respondendo aqui, né? Só preciso me atentar até chegar lá no 9. A questão de gênero, né? Então também existe a possibilidade de colocar outro, né? E deixar em aberto para a pessoa responder, sempre tendo cuidados, né, para não constranger a pessoa, o respondente, né? Então a gente vai colocando aqui, ó, que novinho que eu sou. Aí então a gente vai colocando e vejam, né? Muitas vezes as pessoas falam que a questão do perfil, ela não é tão importante. Ela é muito importante. Eu preciso saber do perfil das pessoas, né? E ao fazer até um nível de escolaridade, colocar uma questão sobre nível de escolaridade também é algo importante. Por quê? Porque eu preciso saber quem é o meu público. Então, quem frequenta o bar, né? E de preferência, sempre trabalhando com o completo, né? Então, antigamente, e ainda é muito comum, as pessoas ficarem colocando ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto, né? Colocando todas as opções. Na verdade, o título que ela tem, né, o que ela concluiu, é o completo, é o que interessa, tá? Porque, vamos supor, o incompleto pode ser que ela não efetive, que ela não conclua o ensino superior, que ela nunca seja o completo, né? E existe uma diferença, né, da pessoa que tem o diploma e da pessoa que não tem o diploma. Então, no meu perfil, quando eu vou traçar, é interessante de saber. Então, de preferência, reduzir o número de questões, né, tendo mais objetividade e ir direto ao ponto. Tem gente também que fala,
para inverter a ordem, para colocar esse perfil, né, psicográfico aqui, né, mais social ali, o perfil, né, do respondente para o final. Eu acho melhor sempre começar desta forma, né, que é um formato mais tradicional, porque ele é mais rápido. Ao responder essas questões, ó, vejam, eu vou avançando, eu vou colocando, sei lá, mais rápido aqui. Então, eu vou caminhando mais rápido, ó. Ah, professor, o senhor nem está prestando atenção. Não, mas eu estou mostrando para vocês que fica muito mais fácil, né, de assinalar essas questões mais rápidas, porque ao fazer isso, eu vou avançando. E aí eu só tenho que tomar cuidado que o bloco, vejam só, aqui já está entrando um pouco mais nos aspectos ligados ao consumo, né, do objeto de estudo dela, que são os bares, né, a questão do bar. Então, assim, tem sempre um bloco inicial de perfil, que faz com que o respondente até se anime, ele vai rapidinho, nossa, tá indo rápido, legal. Então ele já vai ganhando tempo, ele vai ganhando fôlego. E aí já entra para o bloco central, o miolo desse formulário tem que ser as questões centrais, as questões mais importantes. Gente, não é um seriado, não é um filme, tá? Não é para guardar o plot twist, né? A reviravolta lá para o final, deixar o mistério para ser resolvido no final. Não. Num formulário, ganhem fôlego colocando as questões principais logo no miolo. Logo, assim, você passa pelo perfil para ganhar tempo e aí já começa então com as questões centrais do formulário. Não deixe para o final uma questão importante. Porque pode ser que lá no final a pessoa já tenha perdido o fôlego, ou ela já está distraída com outras coisas, ela já está fazendo outra coisa, e de repente eu posso perder questões centrais, né? Então, eu vou marcando aqui só para a gente avançar, para ver um pouquinho mais das questões. Vejam, aqui ela já entra em questões abertas, que o respondente vai ter que digitar. Então, para ele poder avançar, ele vai ter que digitar. Então, ele vai ter que escrever. Quando você vai ao bar, qual marca de bebida é indispensável? Né? Então, ela olhando o trabalho dela, ela identifica que existe a questão de marca como sendo algo importante para o trabalho. Então, a pessoa vai lá, ela vai escrever, né? Eu vou colocar só um pontinho só para a gente avançar. Qual prato você tem costume de pedir se sempre vai ao bar? Vai ter gente que vai falar para fazer as refeições. Cite um sentimento que você sente, né? Aí depois só dá uma olhadinha na redação, o sentimento que você sente, né? Ao frequentar bares no Rio de Janeiro, né? Então talvez trabalhar melhor aqui a redação, deixar ela mais direta e tomar cuidado, gente. Eu vou falar por experiência própria. Toda vez que você pede um sentimento, uma palavra, depende muito do respondente. Eu já fiz formulários assim, que a gente pedia uma palavra e a pessoa respondia com uma frase. Então, na hora de formular, colocar resposta curta, até para impedir que a pessoa escreva muito, né? Mas não adianta, ela vai escrever. E aí contar com a palavra que ela indicar, né? Ou com o sentimento que ela indicar. E assim, com sorte, Vanessa, todos responderão com o sentimento, tá? Porque vai ter gente que não vai responder entendendo ou sabendo exatamente o que é sentimento. Isso vai acontecer também. E isso também acaba acontecendo durante o processo. Aí, nesta questão, gostaríamos de conhecer o grau de importância em relação a alguns aspectos de bares. Então, ela traz aqui uma escala, né? Então, para indicar, e a pessoa vai colocar aqui, né? Então, odor do ambiente, ruídos, né? Então, tem diversos pontos que são, assim, essenciais. Decoração e estrutura, sabor da bebida e alimentos servidos, temperatura. Então, aí, aqui também, ele já ganha fôlego, ele já consegue fazer de modo mais rápido. Sobre a hospitalidade em relação à equipe de um bar. O que mais te chama a atenção? A Vanessa colocou 3 opções, e nenhuma em aberto, nenhuma opção de uma questão em aberto. Então, a primeira, a cordialidade e o esforço para compreender as necessidades especiais do cliente. A rapidez de resposta à solicitação do cliente. Então, assinalei uma. Ah, mas eu acho que essa também é legal. E, ó, eu não consigo assinalar mais do que uma.
E eu acho que sim, tem que ter cordialidade, tem que ter rapidez. Aí eu vejo a terceira, o conhecimento demonstrado pelos funcionários sobre os serviços e produtos oferecidos. Olha, sinceramente, eu assinalaria as três. Vocês estão vendo? Professor, pode Fala. botar todas as alternativas acima? Tem problema? Tá.
descontração, ó, ter um momento de descontração com a família, ter um momento de descontração com o parceiro, reunir amigos, ter um momento só seu. Eu não tenho uma resposta aqui, mas de repente eu acabo utilizando um para fazer refeições, né? Então, olha, eu vou num determinado bar que tem realmente refeições. Então, eu acabo indo lá para almoçar, para jantar. Então, eu também preciso pensar na pessoa que não vai, né, com uma finalidade ali de happy hour, da bebida apenas, da bebida alcoólica apenas. Eu preciso pensar em pessoas, né, com outro perfil, né? Então, eu vou colocar aqui para a gente assinalar, para a gente avançar um pouquinho mais. Aí a questão da conveniência e praticidade, né? Você prefere ir a bares perto de casa ou tem costume de procurar bares em outros bairros, né? Então aqui também eu estou bastante restrito. Então eu vou colocar os próximos da minha residência, porque eu moro num bairro boêmio, né? Então fica mais fácil. Em média, mas tem que pensar em pessoas de outras localidades, né? De outros municípios até, que acabam buscando o Rio de Janeiro, acabam buscando, então, uma localidade ali que tem uma concentração e tudo mais. Então, eu preciso pensar em tudo. Em média, quantas horas você passa no bar, né? Então, vou assinalando aqui só para a gente ter uma noção e avançar um pouco mais, né? Ao chegar no bar, você lê o cardápio e opta por, né, aperitivos, então talvez aqui também, Vanessa, você tem que colocar mais opções, né? Então, mais possibilidades de respostas. Então, vamos avançar um pouquinho. Confiabilidade e qualidade, a questão da higiene, né? Então, extremamente importante, né, para a frequência, né? Então, a higiene e limpeza do local é de suma importância para que você decida se irá frequentar determinado bar, com certeza. Até, assim, é engraçado, né? Eu, sendo paulista, chegando no Rio de Janeiro, uma das coisas que vocês costumam utilizar ali como refeição é o famoso podrão. Gente, só pelo nome eu já não tenho vontade de comer, né? Então, assim, vamos comer um podrão? Não, não vamos, não vamos mesmo. Então, assim, só pelo nome eu já não gosto, eu já imagino um lugar que não tenha asseio, que não tenha limpeza, né? Então, eu tenho essa coisa do estigma, ainda mais que morei numa grande cidade como São Paulo, né? A escolha da higiene e limpeza é o número um, né? Trabalhei na região da Sé, né, frequento 25 de março, então assim, jamais, né, jamais, é uma questão que eu prezo muito e que eu pesquiso muito antes de consumir, né, você tem o costume de verificar se as bebidas, e no caso de bar, né, vocês também têm aquele costume, né, de pé sujo, né, essa expressão pé sujo, né, então são expressões que elas estão totalmente opostas à ideia de higiene e limpeza do local, né? Então, talvez trabalhar, Vanessa, com mais opções, ideias, né? Ali também, essas expressões, né? Eu acho que também elas podem servir ali para a gente mapear melhor o perfil, né, do respondente. Você tem o costume de verificar se as bebidas servidas possuem rótulos que comprovem a qualidade, a origem, né? Então, só para a gente avançar um pouquinho mais, exemplos de acessibilidade. Então, tem aqui essas notificações, Vanessa, precisa pensar também, eu estou abrindo o computador, mas precisa pensar em quem vai acessar do celular, como fica no celular também, No né? celular fica legalzinho, professor. Fica show. Tá bom, então perfeito. Tem aqui as informações sobre, né? Então, inclusive partindo até da própria legislação, né? Deficiência auditiva, né? Deficiência visual, se tem então essas questões todas, mas ao mesmo tempo, a Vanessa, se ela está aplicando com estabelecimentos, ao trazer essas informações, ela prepara o respondente para responder o que ela quer saber. Então vamos supor, se eu estou utilizando com donos de bares e eu pergunto sobre acessibilidade, eu aqui já entreguei para ele todas as informações do que são as deficiências, tá? Aí chega na sequência, a pergunta é: você tem a questão da acessibilidade, né, bem trabalhada ou desenvolvida dentro do teu estabelecimento? Ele vai pegar aqui, olha só, tem intérprete de Libras? Não tem, mas tem site adaptado, o site pode nem estar tão adaptado, ele vai falar que sim. Cardápio em Braille, estamos fazendo, mas eu acho que dá para responder que sim. Vocês estão vendo? Então ele pode pegar aqui um cardápio de opções e usar como resposta para Vanessa. Então eu tenho que tomar um certo cuidado, porque ao mesmo tempo que ela instrui, que ela informa a pessoa,
ela pode, inclusive, entregar respostas para as próximas, tá? Na maioria dos bares que você frequenta, é percebida a acessibilidade em sua estrutura, né? Então, a pessoa, sim, ela nunca nem prestou atenção, mas depois dela ler isso tudo, ela vai falar, sim. Você considera importante a presença da acessibilidade? Todo mundo vai querer ser politicamente correto, vai falar que sim. Exemplos de sustentabilidade, ó, ela também está indicando aqui já, trazendo talvez respostas para as pessoas. Tá vendo, Vanessa? Faz sentido para você o que eu estou falando? Então, professora, é porque esse formulário eu vou destinar aos consumidores. E aí eu coloquei essas duas explicações porque às vezes, tipo, sustentabilidade é bem amplo e acessibilidade as pessoas às vezes não imaginam tudo, sabe? Mais ou Uhum, menos. Aí eu botei a explicação para as pessoas terem uma ideia e pensarem, pô, uhum. será que eu já vi uma rampa no bar que eu vou? Ou alguma coisa do tipo. Então, veja, esse tipo de explicação eu indico para que você faça ela de modo mais simples e menor, tá? Mas sempre considerando o que vem depois, e se o que vem depois, como você não colocou aqui questões abertas ou uma explicação do que a pessoa entende por sustentabilidade ou mesmo acessibilidade, não tem problema nenhum. Se você tivesse colocado qualquer questão sobre o que a pessoa entende sobre a sustentabilidade num bar, você já teria colocado elementos para ela utilizar como resposta, entendeu? Então, vejam, a forma como a Vanessa fez está excelente. Se ela colocasse questões abertas, até mais conceituais, ela entregaria respostas. Tá? Então, esse é o ponto principal. Se eu deixar questões em aberto, para que a pessoa explique o que ela entende sobre e tudo mais, eu vou entregar respostas. Tá? Neste caso, não tem problema. Eu só indicaria um resumo maior. A ideia mais geral da sustentabilidade, a ideia mais geral da acessibilidade. O Né? senhor está falando, exemplo, não colocar cada elemento, mas explicar o que que é, certo? Isso. Resumo, tá. Então, exemplos de sustentabilidade, né? Sei lá, colocar numa frasezinha, num parágrafo mais breve o que seria, fica melhor. A mesma coisa aqui, os tipos de deficiências, né? Não precisa detalhar cada uma dessas, tá? Mas, ao mesmo tempo, ao não detalhar, você poderia perguntar se a pessoa, ao ir no estabelecimento, se ela já notou ou se ela nota que existe cardápio em braille. Se ela viu que tem, sim, sinalização específica, se tem banheiro adaptado, e talvez questionar nesse sentido sem entregar aqui, né? Mas perguntar para o usuário se ele nota isso. E é muito curioso, né? Eu assim, é, ao, ao ver, né, esse tipo de informação, esses pontos, para quem não tem a deficiência, dificilmente as pessoas vão se preocupar com isso. Isso é fato, isso é da humanidade. A partir do momento que você se coloca numa condição mais próxima, tudo muda. Para quem já quebrou um pé, tornozelo, uma perna, né, teve uma mobilidade reduzida, ou quem tem mais idade, ou pais, avós, né, e tem ali uma presença, né, desses membros da família que são mais debilitados, ou que têm mais idade, né, você passa a olhar com mais cuidado, com mais atenção. Então, assim, você muda um pouco, né, com relação a essas questões quando você sente na pele, quando você está ali passando pela situação ou tem algum membro da família passando pela situação. Então, também seria interessante pensar a acessibilidade de talvez ter ali alguns exemplos do respondente com relação a esses pontos, né, se ele costuma identificar, se ele nota isso, né, eu acho que também seria interessante, Vanessa, de pensar, tá? Tá bem. Aí, para você é fundamental que o bar tenha uma área para fumantes, né? Então tem aqui a indicação, né? E aí a área para fumantes, assim, tem que tomar cuidado por quê? Porque assim, a gente tem uma legislação com relação a isso. Então, assim, uma área para fumantes dentro de um bar, eu já vou te falar que não. Então ele tem que sair do estabelecimento, tem que sair do espaço coberto. Né? Eu que não sou fumante e sou alérgico, né? Na escala de 8, nível 5.
Para mim é péssimo, mesmo que a pessoa fique na porta e que a fumaça esteja entrando, né? Então, assim, também a gente tem que pensar na questão legal, tem que pensar, né, em se tornar ali no ambiente, se tornar agradável para todos. Para você é fundamental que o bar tenha um cardápio saudável, com opções diet, light, veganas, pode colocar restrição a glúten. Eu estou agora com duas amigas muito próximas que estão sofrendo com a questão do glúten, né, de passar muito mal, e assim, é uma dieta muito diferente, muito cuidadosa, né, e que os efeitos, assim, no organismo, eles são absurdos, né, você acha que pode ser uma bobeira, a pessoa comeu uma coisinha ali, ela vai passar 3 dias com uma dor de cabeça contínua, ela vai ter estufamento, ela vai ficar com desconforto intestinal, então tem muitas questões ali super importantes para serem pensadas, né, então se é fundamental ter essas opções, com certeza, né, e aí a próxima. Aí, então, aqui, com relação à experiência, você já teve uma experiência inesquecível, seja ela positiva ou negativa, mas já indico. Ao falar experiência inesquecível, você já está dando uma dica dela ser positiva, tá? Em um bar no Rio de Janeiro, talvez você possa pedir uma inesquecível e outra para esquecer, né? Qual que você gostaria de esquecer? Então, acho que seria interessante também, né? De você detalhar o positivo e o negativo. Talvez essa palavra, ela dê margem para a gente pensar na positividade, tá? Naquela experiência única, aquela coisa assim para ser recomendada. Então, dá uma olhadinha na redação, aí deixa o nome completo. Dependendo do formulário, eu já posso pedir ali o registro e tal, né? E aí eu preciso pensar, para que eu preciso o nome completo do respondente, tá? Então, será que existe essa necessidade de pedir o nome completo? Quando eu tenho o nome completo, é como se ele estivesse assinando, mas aí você colocou no início o termo de consentimento. Então, é importante, que daí a pessoa ela detalha aqui como se fosse uma assinatura dela, né? Então, aí ela está consentindo que ela respondeu. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem, Vanessa? Tem alguma pergunta? Alguma consideração a partir do que nós falamos aqui? Não, tudo show. Pra mim, eu só vou adequar algumas coisas. Mas eu acho que não tá tão ruim. Não, tá ótimo, tá excelente, tá excelente. E por isso que eu falo, né? É sempre bom ter opiniões de outras pessoas, né? Inclusive da pessoa que é totalmente, né, o oposto do frequentador de bar, que é o meu caso, Vanessa. Tá? Imagino. Então, é legal, é sempre legal da gente ter essas possibilidades de ouvir, né, pessoas diferentes, porque a gente amplia o leque. E aí, ampliar o leque de opções é montar um formulário mais cuidadoso, montar um formulário com opções de contemplar diferentes perfis, tá? Então, sempre façam pré-testes. Sempre. E outra coisa, o pré-teste eu sempre indico, né? Falei isso muito para a Daniela. Depois, se a Daniela quiser falar como foi o processo dela, eu sempre indico. Apliquem com uma pessoa que conhece mesmo ali o fenômeno, o objeto, talvez um colega de turma, uma pessoa já formada em turismo, uma pessoa já formada em hotelaria, né, que é um amigo próximo. Apliquem com uma pessoa diferente, uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho contato, tá? Também é interessante fazer isso, né? Uma pessoa, um amigo, um conhecido, né? Uma pessoa um pouco mais distante também é interessante, que não seja da área, tá? E também indiquem apenas o link. Passem o link para alguém responder. Uma coisa é eu aplicar, eu fui explicando, eu fui comentando. A outra é deixar para que o respondente tenha dúvidas, não saiba responder e reclame para você, tá? Então eu costumo fazer isso. Eu costumo também indicar para uma pessoa, eu só passo o link ali para ver se ela consegue fluir bem, se ela teve alguma dificuldade, se talvez alguma questão ela não conseguiu responder, não foi contemplada. E aí, uma outra sugestão. Vocês podem, via formulário Google, demarcar, né, nas questõezinhas, assinala lá se ela é obrigatória. Porque se for resposta obrigatória, a pessoa não consegue nem avançar. Se eu deixo livre, ele pode pular. E aí fica a teu critério e eu já dou a dica aqui. Eu montei já um formulário sobre a Comic Con Experience em São Paulo, em 2017, e aí eu montei um formulário assim muito completo que incluía tanto o morador da cidade de São Paulo quanto os turistas, todas as pessoas que viajam para participar do evento.
E aí chegou num determinado momento que eu coloquei algumas questões livres que a pessoa podia responder ou não. Porém, né, e até com essa intenção da pessoa avançar e complementar o formulário, eu fui identificando que questões essenciais a pessoa não respondia. Então, assim, foi invalidando, e era a essência que eu precisava para a minha pesquisa. A mesma coisa, uma outra pesquisa feita com professores sobre o período da pandemia, professores de turismo no período da pandemia. Eu acabei deixando ali em aberto, porque eu pensei, poxa, pedindo para professor responder, não vai ter ninguém que vai deixar de responder, e eu tive um monte. Tive até colegas, porque depois eu tinha ali o e-mail da pessoa que respondeu e eu vi que era colega meu, pessoas próximas. Elas pularam alternativas e eram alternativas essenciais para poder caminhar. Então, assim, eu tenho que estudar as estratégias, eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar esse tipo de situação. De repente, aquela questão era essencial para o meu trabalho e eu deixei em aberto e a pessoa não respondeu, ela pulou e ela conseguiu finalizar o formulário sem ter respondido. Então, assim, o amarrar, colocando questões obrigatórias, pode fazer com que a pessoa desista e ela não conclua o formulário, que eu acho que é um cenário melhor do que você ter diversos formulários concluídos com as questões centrais sem respostas, porque daí não vai servir de nada, não vai conseguir me ajudar ali, não vai contemplar o que eu preciso, né? Então não vai ser interessante para minha análise. Então o ideal é sempre colocar como obrigatórias, né, amarrando então o formulário inteiro para que a pessoa chegue até o final dando alguma resposta, como eu fiz aqui para a Vanessa, né? Então depois a Vanessa vai limpar, eu não concluí, não vou atrapalhar aqui a pesquisa da Vanessa. Vou mostrar para vocês agora, brevemente, a da Vitória. Então só me avisem se abriu. Abriu para vocês? Abriu sim. Abriu. Perfeito. Então vejam, é muito indicado que vocês, além de colocar um título, vejam só, Aloha em Ação. O trabalho da Vitória é sobre o Havaí, especificamente a relação do audiovisual e do turismo no Havaí. Então, toda vez, né, que eu falo de TCC, lá na época de projetos, eu sempre indico para vocês, você vai fazer sobre um lugar que você conhece, ou você vai fazer sobre um lugar que você não conhece, mas que você vai viajar para o lugar para ter uma imersão para conhecer melhor. O caso dessa minha orientanda, da Vitória, ela fez intercâmbio para lá, então ela conhece. Então ela está falando de um lugar que ela morou. Então por isso, inclusive, né, que eu endossei aí a proposta, que eu incentivei, por isso que ela está caminhando e muito bem, já tem 11 respostas, vejam, né? Então assim, só para que vocês vejam como que é, né, o formulário dela. Então, ela coloca o título, ela já coloca um resuminho aqui para indicar o que é o trabalho. Aloha e muito obrigada por aceitar me ajudar nesta missão. Depois a gente vai mexer um pouquinho na redação. Este formulário tem como objetivo entender melhor a imagem do Havaí, né, a imagem que ele tem em relação ao audiovisual e o turismo de aventura que ocorre no estado. Porque é um estado dos Estados Unidos, né? Esta pesquisa faz parte do trabalho de conclusão de curso da graduanda Vitória Nascimento César, orientada por mim, que será então apresentada à banca de avaliadores da FTH. A análise dos dados deste formulário será então apresentada como resultado da pesquisa de campo, né? E é sempre interessante que vocês indiquem que é apenas para fins acadêmicos, né? Então é uma pesquisa para fins acadêmicos e que se pautará na ética da pesquisa. É sempre importante que vocês indiquem isso. Aí a sua identidade será preservada, duração em média de 7 minutinhos, né? Então ela já prepara, ela coloca expressões, inclusive, vejam só que legal, né? Então já trazendo o Havaí para próximo, e aí começa então aqui a primeira sessão, né? E vai ser filtro, né? Você já visitou? Se a pessoa fala não, então ela já vai caminhar para um outro cenário, né? Se sim, então aí já começa a entrar para o perfil que ela quer. Então, qual a imagem que vem à cabeça quando você pensa no Havaí? Não tenha limites para escrever. Quanto mais eu entender como você enxerga, melhor. E a pessoa tem, então, a possibilidade, logo de cara, de colocar uma resposta longa. Então, foi uma opção dela. Que incrível. O Havaí é tão lindo, né? Sempre sinto saudades, né? 50 o 50º estado norte-americano é um arquipélago formado por muitas ilhas. Agora me conta, vejam que o tom dela é muito hospitaleiro,
é muito a cara, né, do Havaí, olha que legal. E ela vai usando as expressões, ela vai fazendo como se fosse uma conversa. Então, o modelo dela é muito diferente dos tradicionais, tá? E foi uma opção, foi uma escolha. Quais ilhas você visitou? E aí ela coloca as opções. Você já foi, aí vem o foco do estudo. Então ela está direcionando para cá. E aí ela quer saber das pessoas, né? Aí vem a descrição, o que você mais gostou, o que menos gostou. Agora me conta aqui, você gostaria de visitar o Havaí, né? Para o caso da pessoa que não foi. Aí é a questão filtro que vem já direto. E aí então ela vai montando a partir disso. Título da sessão, então ela ainda precisa mexer nesse título, mas ela já tem informações com relação às ilhas principais, né? E aí ela segue, então, você gostaria de conhecer a região? Então ela está falando com pessoas que não foram, então vocês viram aquelas primeiras, as pessoas que foram, e agora as pessoas que não foram, para saber do potencial turista para a região, e especificamente para a ilha que ela quer trabalhar, né? Que é o foco. E aí ela vem com as informações sobre a ilha nas telas, então, especialmente no cinema. Então, ao visitar essa ilha, né, então a motivação, a ideia de conhecer foi por conta de um filme ou série, então ela começa a trabalhar com as produções, ela indica algumas das produções, né, que a pessoa gostaria de conhecer a partir, né, daquele lugar que serviu de locação para. Aí tem aqui, né, o seriado, ó, filmes, né, então ela vai detalhando direitinho as produções principais que foram rodadas naquela localidade. E olha a quantidade, gente. Então, e ainda tem a opção outros. Então, a pessoa pode assinalar e continuar para a próxima sessão. O que fazer no Havaí afinal? Né? Então, ela sempre coloca ali num formato, né, num tom mais de conversa, mais descontraído, tem tudo a ver com o Havaí. E aí ela entra na questão do destino de turismo de aventura, que é o que ela quer saber também. E aí ela traz mais informações, né? Aí ela coloca uma outra localidade, né, lá dentro da ilha, que é um espaço que você viu ali também, para gravações de determinadas produções, então ela vai trazendo mais informações aqui. E aí ela vai sempre comentando, sempre trazendo ali a opinião do respondente para saber o que ele achou, né? E ela quer saber um pouco mais, então ela coloca uma resposta aqui longa para que a pessoa escreva, né? E ela sempre trazendo ali informações e vejam, ó, já está quase acabando, prometo. E aí ela vai trazendo então mais informações e o que você acha que o Havaí e o cinema têm em comum. E aí a pessoa já está fechando, e aí fique à vontade para deixar um comentário sobre a sua viagem ou, se eu estou falando de um potencial turista, seu sonho de conhecer o Havaí. Vou amar ler um pouquinho mais sobre você, né, e a tua opinião. E aí vem aqui para o final, para te conhecer um pouquinho melhor. Aí ela colocou, né, aquilo que eu falei, tem gente que opta para deixar o perfil para o final, foi exatamente o que ela fez, e aí aqui a pessoa, então, finaliza para colocar as informações, então, do perfil. Então, também uma opção, vejam que são formulários bem distintos, né? Então, eu mostrei o da Vanessa, né, com alguns pontos até a serem ampliados, e aqui o da Vitória, né, que ela inverte um pouco, ela muda o formato, então ela torna o formulário bastante atraente, né, para que as pessoas então se engajem ali nas respostas. Tudo bem, minha gente? Então eu vou fechar aqui a apresentação, vou interromper aqui a gravação e aí fico aberto aí para os questionamentos, né? E espero que depois a Vanessa possa consultar esse material para ela fechar a versão final, até pode disponibilizar para a orientadora, né, se quiser. E a mesma coisa eu farei com a Vitória, que é a minha orientanda, também vou disponibilizar para ela, tá certo? Então, finalizo aqui a gravação.